Janela de inverno dos principais países aqui na Europa fechada e por isso vamos fazer aqui um resuminho com alguns destaques. Vou inclusive escolher para mim a melhor contratação, a que pode fazer mais diferença para o clube nessa janela. Então conto com a participação de vocês. Já deixa nos comentários quem é para você a melhor contratação dessa janela de inverno. Não esquece de deixar o like. Estamos muito perto também de chegar a 40 mil inscritos. A meta é 50 mil até o fim da temporada. Então eu conto com vocês. Vamos falar aqui de Milan, de Manchester City, de Juventus, de PSG, de Bahia também. Então já deixa o like e vamos para a vinheta. Muito bem, eu vou começar falando do Bahia porque era para ter trazido antes sobre a negociação do Biel, no último vídeo que fiz por aqui sobre o Bavi, mas acabei esquecendo e vou trazer porque eu acho que é importante, e não só porque se trata de Bahia, mas considerando que foi a maior venda do clube, foi bastante relevante, é bastante relevante para a gente falar por aqui, e de um jogador vindo para a Europa, né, vindo para o Sporting. Para mim foi uma venda espetacular, tá? Quando a negociação envolve o Grupo City, a gente sabe que ela tem o contra de que os clubes sabem que o Bahia tem dinheiro, mas também tem a parte boa de que um clube, como um grupo como o Grupo City, não vai aceitar qualquer coisa. Então quem quiser tirar jogador do Bahia vai precisar desembolsar dinheiro, e foi isso que aconteceu com o Sport. O Biel chegou no Bahia comprado em 2023 por 1,7 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões de reais, menos de 10 milhões de reais, é mais fácil pensar assim, e o Bahia vendeu para o Sporting por 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. Então, 5 vezes o valor, né? Comprou por pouco menos de 10 milhões e vendeu por 50. Então, é uma venda financeiramente muito importante, assim como foi o do Tassiano também, já falei aqui sobre isso. E é um Bahia que, claro, a gente quer que contrate mais, a gente quer que chegue aos títulos, mas é um Bahia que também precisa ter retorno financeiro. O Rogério Ceni, inclusive, falou bastante sobre isso na entrevista que eu fiz com ele, sobre um certo perfil do grupo, né? O grupo tem essa vontade de focar em jogadores relativamente jovens, que você possa ter resultado já no Bahia, mas que você também tenha um poder de venda depois. E é o caso de alguns jogadores que chegaram agora para essa janela, e foi o caso do Biel, agora saindo por cerca de 50 milhões de reais. Então, é importante que seja assim, e a gente vê que o outro perfil é um perfil de jogadores mais experientes, mais consolidados no futebol, mas que o Bahia não precisou pagar nada, né? É o caso do William José, que a gente não tem como contestar a carreira, inclusive na Europa, mas é um jogador que não custou nada para o Bahia, apesar de ser um jogador mais jovem. Então, isso é importante a gente perceber esses dois perfis do Grupo City. Claro que vai ter exceção aqui e ali, mas o perfil principal são esses dois, né? E não é segredo para ninguém isso, o próprio Rogério Ceni falou sobre isso. Eu acho que o Biel era um jogador que seria reserva para esse Bahia. Ele tem apenas 23 anos, então não é um jogador, para mim, que já está pronto. Ele ainda precisa evoluir muito em definição, por mais que ele entre e faça ali coloque fogo na partida. Em alguns momentos eu acho que ele teve o passe mais acirrado, né? Mais refinado, na verdade não é acirrado, refinado. Mas é um jogador que eu acho que não seria titular nesse Bahia. As opções na esquerda, em especial, assim, mais de posição mesmo, seria o Eric Pulga, né? Se a gente pensar que eu acho que pode ser um jogador para evoluir e ser titular, mas que o Bahia traz agora, né? Então é uma aposta, obviamente. E a gente pode ter alguma modificação com a entrada, por exemplo, do William José. Será que o Rogério Ceni vai optar, por exemplo, com o William José mais fixo, fazendo dupla com o Lúcio Rodrigues? Ou ele vai querer Ademir, Lúcio Rodrigues, Eric Pulga, Ademir, Lúcio Rodrigues, né? William José, Lúcio Rodrigues, Eric Pulga, enfim, tem algumas opções aí, mas as opções
que eu não tô considerando tanto, mas claro, tem o Everaldo, enfim, o próprio Cauli, que jogou um pouco mais nessa posição, que eu não amo tanto, mas enfim, vai ser ali, pode ser uma opção. Então eu acho que pro Bahia foi muito bom essa venda do Biel. O grupo precisa ver no Bahia não só um clube para evoluir, crescer e voltar a ser protagonista, mas também um clube que financeiramente seja saudável e acho que isso faz parte do sucesso do presente e do que a gente pode imaginar também para o futuro do Bahia. Então, para mim, foi uma das melhores transferências nesse sentido. O Biel, inclusive, não deve ser utilizado agora no Sporting. Se eu não me engano, foi o técnico, não lembro agora. Eu vi a fala, mas eu não vi se foi o técnico ou se foi talvez algum diretor, alguma coisa do Sporting, que diz que o Biel ainda não está pronto para ser utilizado, né? Eu acho que vai precisar de um tempo de adaptação, ainda que seja Portugal. Eu acho que ele não está ainda numa intensidade e numa adaptação já pronto para, por exemplo, estar em competições europeias, em Liga dos Campeões. Então, é um jogador que eu acho que vai precisar se adaptar, enfim, pegar um pouco ali do estilo, de intensidade que vai precisar, ainda que seja o Campeonato Português, que não é uma Premier League, não é uma La Liga, não é um futebol italiano, mas ainda assim acho que vai precisar dessa adaptação. Vamos ver o que é que ele pode apresentar no Sporting. Eu confesso que desejo todo sucesso para Biel, mas não era um daqueles jogadores que eu falava, caramba, esse aí vai ser o novo craque do Bahia. Eu realmente não achava isso. Enfim, então para mim foi uma belíssima venda do Bahia. Outro clube que gastou bastante, e eu acho que a gente tem 3 protagonistas, né? Falei aqui do Bahia, obviamente, não só porque trago o Bahia aqui no meu canal, mas pela relevância da transferência, a maior transferência do Bahia, mas além do Bahia, os 2 protagonistas na Europa nessa janela foram o City e o Milan. O City foi o que mais gastou, mais de 200 milhões de euros. Não é comum a gente ver equipes gastando tudo isso na janela de inverno. Normalmente esse valor, às vezes, nem é alcançado na janela de verão, quando as equipes estão montando seus times, né? E foi gasto tudo isso para o City. O principal jogador é o Marmoush, né? Que vem do Frankfurt por cerca de 170 milhões de euros. Acho que ele e o Kvaratskhelia são as 2 maiores vendas. Se eu estiver enganada, acho que eu não esqueci ninguém. São os 2 jogadores com valor mais alto, né? O Kvaratskhelia foi valor parecido também. E eu acho que é um jogador bom, que chega muito bem para ser titular desse City que está precisando. Veio também o Kusanov, o zagueiro, e o Vitor Reis. Mas eu acho que são jogadores... O Kusanov já está até jogando, né? Mas talvez demorem um pouco mais para encaixar. A questão do Marmoush, que eu acho que, como é um jogador de meio campo, você normalmente precisa de uma adaptação maior para o estilo de jogo, para entrosamento, porque é justamente o coração do time do Guardiola, né? Então, não sei o quanto que isso vai ser imediato, mas é uma grande contratação. O Guardiola precisava resolver problemas e ele traz algumas peças que a curto, médio prazo, não sei se o curto vai ser em 15 dias ou curto vai ser até o fim da temporada, mas que já chegam para, enfim, brigar ou serem titulares. O Kusanov e o Marmoush, né? O Vitor Reis eu acho que vai demorar um pouco mais, porque vem direto do futebol brasileiro. O Milan é protagonista demais dessa janela, viu? Talvez seja o clube que mais mude dos principais, das equipes que eu tô trazendo aqui. Obviamente não acompanho todos os clubes do futebol europeu, dou muito foco aqui pro futebol italiano, assisto também, obviamente, e tenho um foco de atenção para a La Liga, para a Premier League. Então, não sei o quanto que, por exemplo, no futebol português, a gente teve outras equipes que talvez tenham mudado mais do que o Milan ou no campeonato alemão, mas dos principais é o que eu destaco, porque o Milan trouxe um novo técnico, então isso muda bastante. O Conceição chega justamente agora para esse 2025, né, para a segunda metade da temporada, e traz 3 jogadores, acho que 2 com absoluta certeza titularidade, um terceiro que briga por titularidade e outros 2 que chegam para reserva, jogadores mais jovens. Na verdade, um não é tão mais jovem, mas enfim, jogadores que são mais para elenco. Obviamente, para mim, e já vou escolher aqui, a melhor contratação desta janela, para mim, é o atacante Santi Giménez, mexicano que chega do Feyenoord para o Milan por 32 milhões de euros. Os números dele
e é um jogador de apenas 23 anos, ok, eu sei que é na Holanda, não é que ele estava fazendo tudo isso em um dos campeonatos principais, mas ele, com 23 anos, já tem uma regularidade muito grande e tem muito gol nas pernas. Para mim, até pela posição, e sai o Morata, né, e vai para a Turquia, assim, é uma chance de dar muito certo para o Milan, porque não é uma posição que você precisa de tanto ajuste do time, né? Ele é o último cara do time, não é que ele vai para o meio campo, vai precisar se adaptar, entender tipo de jogo, entrosamento, visão de jogo. Não, ele é o ponta final, ele é o cara para colocar a bola para dentro da rede, e eu acho que isso facilita a adaptação, e ele tem muito gol nas pernas. Gente, olha só, a temporada 22-23 ele faz 23 gols, a temporada 23-24 ele faz 26 gols, e nesta temporada ele já tem 16 gols. Então, é um jogador que pode ter um impacto imediato muito grande nesse Milan. Então, para mim, é a melhor contratação dessa janela. E veja bem, se der muito certo, gente, e essa é a minha expectativa, até porque eu acho que ele tem as características da forma como o Sérgio Conceição quer jogar. Se der muito certo, o Milan pagou apenas 32 milhões de euros. Um atacante com esse nível de gols, 32 milhões de euros, tem mais os bônus, mas deve chegar ali a 35 milhões. Não é caro, não. O povo tá pagando 60, 70, 80 por jogadores que não entregam tudo isso de gol. Então, para mim, é a melhor, repito, a melhor contratação da janela de transferência. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. O Milan trouxe também o Kyle Walker, né? Que aí também chega para ser titular. Trocou o Calabria pelo Kyle Walker, e eu acho que pode fazer muito bem para o Milan. Um jogador experiente. Acho que o Kyle Walker chega precisando sair do Manchester City, precisando de um novo desafio. Ele mesmo falou, né, sobre querer jogar fora da Inglaterra. Então, eu acho que ele chega motivado. Acho que ele chega com respeito dos outros jogadores, com uma liderança em campo. Então, eu acho interessantíssimo. Para mim, são dois jogadores que chegam já para serem titulares deste Milan. E aí tem o João Félix, que assim, não sei. Na Itália, eu vi algumas pessoas colocando ele chegando como titular. Eu não sei. Primeiro que eu quero entender onde que o Sérgio Conceição vai usar ele. Porque o Milan também trouxe outros dois jogadores, o Sotil, atacante que veio da Fiorentina, que é mais para a posição do Rafael Leão, para reserva, claro, e o Bondô, meia francês de 21 anos, que veio do Monza. Eu confesso que o Bondô eu vi menos jogar, mas ele é mais meia, enfim, não sei exatamente como que o Sérgio Conceição vai encaixar, mas o Sotil é mais para a posição do Rafa Leão. O João Félix pode jogar um pouco mais recuado, né? Mas aí eu não sei o quanto que esse meio-campo do Milan, que eu acho que precisa ter um físico mais importante, o quanto que o João Félix vai encaixar nisso aí, ou se ele não é para jogar realmente mais aberto pela esquerda. Enfim, eu não sei o que o Sérgio Conceição vai fazer com o João Félix. Ele gosta muito do João Félix, né? Já existe ali uma relação anterior, obviamente os dois são portugueses e etc. Então eu acho que tem ali um feeling do técnico, mas eu não sei onde que o João Félix vai encaixar. Ele chega por empréstimo, né? E eu acho que, mais uma vez, ele tem uma grandíssima chance, oportunidade, sem fazer por merecer. Eu acho que ele não mereceu. Assim, ele vai caindo pra cima. Ok, beleza, o Milan não é Premier League, mas o Milan é protagonista na Itália, ainda que faça uma temporada complicada. E é uma das equipes mais tradicionais do futebol europeu, futebol mundial. Se você tem muito sucesso no Milan, você ganha uma visibilidade, enfim, um reconhecimento importante. Então, vamos ver o que acontece com o João Félix. Para a gente passar agora para o PSG, que pagou 70 milhões no Kvaratskhelia, eu estava falando dos números do Santi Giménez. Deixa eu pegar aqui o número do Kvaratskhelia, porque o Santi Giménez custou 32 milhões de euros, né? E vocês lembram do que eu trouxe de gols aqui. 23 gols, 26 gols e nessa temporada 16 gols. O Kvaratskhelia tem, na atual temporada,
5 gols, na anterior 11 gols e na melhor temporada dele, 22-23, 14 gols, tem 14 assistências também, então aí, claro, traz uma diferença, mas assim, é um jogador que não traz tanto gol nas pernas, né? Óbvio, é um jogador importante, é um jogador que eu acho que pode funcionar muito bem na forma como o Luiz Henrique quer jogar, pressiona lá em cima, tem um drible que pode faltar em alguns momentos nesse PSG, tem qualidade, tem talento, são jogadores completamente diferentes, mas você paga muito caro por atacante que entrega gols, né? E o Milan tá pagando 32 milhões de euros pelo Santi Giménez. Eu realmente acho que vai dar muito certo. O Kvaratskhelia, o PSG pagou 70 milhões por ele, para uma posição que você tem um jogador que talvez ainda não esteja tão pronto, que é o Barcola, porque é muito novo, porque ainda está passando pelos momentos de irregularidade absolutamente normal de um jogador jovem, mas você tem um jogador ali que está marcando gols, enfim, que até o início de 2025, com a loucura que o Dembélé resolveu jogar, era o artilheiro do time, e o Kvaratskhelia tem entregado menos gols do que o Barcola nessa temporada, por exemplo. Então, você trouxe um jogador que você já tinha outro para a posição, o Kvaratskhelia entrou em campo com o Barcola alternando o lado, o Barcola começou o jogo na direita e em alguns momentos alternou com ele, com o Dembélé sendo falso 9, mas assim, talvez você abra mão da melhor posição do Barcola, que é ponta esquerda, para encaixar um outro jogador que não vai te entregar tantos gols e você perca a quantidade de gols que o Barcola estava entregando porque ele foi para a direita. Então, vamos ver como é que vai encaixar. Mas, repito, assim, não é uma contratação absurda para mim que, enfim, muda o PSG de patamar. Já falei um pouquinho sobre isso. E aí, falando de PSG, quem chegou, vamos falar quem saiu, né? O Asensio saiu, um jogador que o Luiz Henrique, enfim, não via no projeto, foi pro Aston Villa. Acho bom, já falo inclusive sobre saída do Aston Villa, mas chegou na Juventus o Colomani de empréstimo, 3 gols em 2 jogos. O Colomani vinha bem na seleção francesa, mas no PSG virou um problemaço. Algo aconteceu ali na confiança do Colomani, que no PSG ela simplesmente não existia. Ele errava tudo pelo PSG. E na Juventus está sendo o contrário. O Colomani, deixa eu ver aqui só os números de gol do Colomani, porque o Colomani, antes de vir para o PSG, ele faz uma temporada no Frankfurt de 23 gols e 15 assistências. Então, assim, é uma grandíssima temporada em termos de entrega de gols, mas ele foi bem caro para o PSG, né? Quando foi 80, 90 milhões, enfim, ele foi caro para o PSG, não lembro agora. E não conseguiu entregar. Na temporada passada ele fez apenas 9 gols no PSG. Nessa temporada ele tinha apenas 2 gols, ou seja, em 2 partidas na Juventus ele já fez mais gols do que em 14 jogos no PSG nessa temporada. E para mim, assim, para ele é muito, muito bom. É uma equipe que é a Juventus que tá precisando de um jogador assim, porque não estava funcionando com o Vlahovic. Então, para ele, essa mudança de ares já está muito claro que fez muito bem. E aí, eu falei aqui de algumas boas transferências, elegi aqui a minha melhor, mas vou falar das 3 piores não transferências, entre aspas. Primeiro, a do Vlahovic, que eu acho que é um jogador que está muito claro que dessa forma com o Thiago Motta não vai rolar. A Juventus já quer negociar ele no meio do ano, porque é um jogador que no outro tem mais 1 ano e meio de contrato, né? Então, para não perder ele livre, ele deve ser negociado no meio do ano. Claro, é uma janela de inverno, né? Então é um jogador que não necessariamente sairia agora, não era o natural, mas é um jogador que vai perder espaço para o Colomani, que vai ficar aí 6 meses sem aumentar o seu valor de venda e sem, eu imagino, sem fazer um grande resto de temporada. Outra transferência é que essa foi transferência, mas para mim é uma espécie de não transferência, porque ele vai para um mundo onde é não futebol, na minha opinião, que é a Arábia Saudita, foi o John Duran, do Aston Villa, ele que tinha, deixa eu ver os gols aqui do John Duran, para mim era um jogador que tinha espaço em diversas outras equipes da Europa, se ele quisesse sair, né, ele tinha uma espécie de posto de reserva de luxo,
mas ele já tinha 12 gols na temporada e vai pro Al Nassr, né? E não gosto, né, gente? Acho que era um jogador que poderia, ele tem apenas 21 anos, gente. Poderia ir pra La Liga, poderia procurar um clube na Itália. E assim, vai para um não lugar, que é a Arábia Saudita, na minha opinião, no futebol. Então, é a minha segunda não transferência. E para fechar, a não transferência do Ansu Fati. O Barcelona deixou muito claro que quer negociar o Ansu Fati e aparentemente ninguém quer o Ansu Fati. E pensa que há 2, 3 anos atrás o Ansu Fati era considerado um talento geracional. E a gente viu por conta das lesões o que aconteceu. Ele só tem um jogo como titular na temporada no Barcelona. Não deve ter grandes oportunidades, não é nem levado para todos os jogos com grupo, né? Não só, assim, às vezes não fica nem no banco de reserva. Então foi mais uma janela ruim para o Ansu Fati. Então são essas as minhas 3 piores não transferências: Ansu Fati, Vlahovic e o John Duran indo para a Arábia Saudita. É isso, gente. 20 minutinhos de vídeo por aqui. Deixa o like e confere se está inscrito no canal. Gente, quase 50% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos. Então se inscreve, não custa nada. A gente está muito próximo de bater uma meta legal de 40 mil inscritos. E é isso. Conto com vocês. A gente volta em breve com uma prévia de playoffs da Champions. E quinta-feira também ainda tem Tudo às Claras respondendo perguntas de vocês. É isso, gente. Tchau, tchau.